Olá, eu me chamo Felipe Santos, sou pastor na Primeira Igreja de Cristo Reformada, em Fortaleza, e peço licença para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Eu quero citar um trecho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, que dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesses dias de pandemia e que nós estamos de quarentena ou estamos no processo de sair dela, vivemos uma bomba de sentimentos, seja diante das notícias que nos sobrevêm ou mesmo por causa da nossa realidade tão alterada, home office e tantas outras coisas. Uma pergunta que nos deve vir à mente é onde temos colocado toda a nossa esperança, fé e alegria. Será que nós temos construído as nossas vidas sobre uma rocha que não pode ser abalada nunca? Rotineiramente, as pessoas têm dito para mim uma frase mais ou menos assim, que nós estamos no mesmo barco. E, embora seja verdade, numa determinada ótica, isso que é dito, eu acho que essa frase poderia ser colocada de uma forma diferente. De que estamos na mesma tempestade, mas cada um de nós está num barco diferente. Sim, porque quando olhamos para o lado, nós vemos barcos luxuosos, onde os recursos financeiros não faltam. Às vezes nós olhamos e vemos barcos belíssimos, onde a aparência deles é exuberante, mas que a parte submersa é tão frágil quanto os outros e que qualquer obstáculo, qualquer pressão mais intensa pode fazer aquele barco afundar. Também existe o barco daqueles que dizem para todos: tudo vai ficar bem, mas que não podem mover uma nuvem sequer para a tempestade passar, ou mesmo lá no fundo sabem que não existe garantia nenhuma de que fique bem. Acho que é necessário colocar aqui mais um barco que também pode ser encontrado, que é o barco dos desesperados, ou melhor, dos desesperançosos, que já soltaram a roda do leme e não olham mais para os lados, não olham mais para os bordos. Eles só estão esperando a tempestade tragá-los. Queridos, saber escolher o barco é fundamental para a navegação da nossa vida, seja para os tempos favoráveis ou para os tempos das tempestades. É semelhante à escolha do terreno em que vamos construir a nossa casa, se será sobre a areia ou se será sobre a rocha. Isso porque, diante da tempestade severa, o barco da desesperança afunda. E é rápido, logo parece que brota água do casco. O barco das riquezas também afunda, porque parece que não existe dinheiro para tornar uma pessoa ainda imortal. Na morte, ricos e pobres se encontram. O barco das aparências também afunda, pois nenhum de nós pode realmente garantir estar bem. Nenhum de nós tem o controle e nenhum de nós, na verdade, sabe isso. Podemos até dizer que nos sentimos bem, mas o estar bem depende de Deus. O barco da positividade também afunda. Isso porque cair de um penhasco e colocar muito pensamento positivo num galho fraco não adianta de nada. Sabe? O barco da fé e esperança em Deus é o que não afunda diante da tempestade geral da vida. É o barco daqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do Pai, porque são conhecidos por Ele. É o barco daqueles que sabem que suas palavras são mais desejáveis do que ouro e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Daqueles que as tempestades servem apenas para revelar em quem confiam fundamentalmente. Eles enxergam além da morte. A fé e a esperança nos permitem enxergar um ancoradouro em quem podemos estar seguros
e mudar para um barco que consiga nos levar até o final da jornada em segurança. Um barco seguro e que tem um navegante experiente que vai nos levar e que também vai ajudar muitos homens caídos ao mar a serem resgatados. Confie em Deus e no seu Filho. Eles são a rocha firme para colocarmos os nossos pés. Eles são a navegação e o barco seguros. São os que um dia dirão para a tempestade: basta, e ela dissipará. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham um bom dia.